Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o nosso colega Igor Mendonça, nosso amigo aí, professor, né, da área de tecnologias aí, né? Qual a tua matéria hoje que você dá aula, Igor? Oi, Josué, tudo bem? Então, Josué, dentro desse contexto, né, a gente está conversando do uso do óculos, né, tem uma unidade curricular que eu ministro, né, a convite lá do pessoal do Gestão de TI, que é Tecnologias Educacionais Aplicadas à Educação. Eles chamam de TEA, né, Tecnologias Aplicadas à Educação. E é uma disciplina bem interessante ali no curso de gestão de TI que a gente aborda ali um pouco de educação à distância, um pouco de educação profissional e um pouco de gestão de tecnologias para uso em sala de aula. Essa é uma delas, né? Mas tem diversas, né, disciplinas que eu ministro, né, na especialização de ensino de matemática e ciências também, né? De introdução à informática, outra também de tecnologias, né, aplicadas à educação também nessa especialização. E também sou professor do mestrado, né, do Prof. EPT, né, do querido Prof. EPT, e atuando nessa área de tecnologias, né, tentando sempre aí pesquisar sobre isso, né. Perfeito, excelente. Ele falou agora, pá, não sei se eu posso ajudar. Eu tenho certeza que pode, porque eu te considero um especialista em tecnologia, não, porque você dá aula nisso, porque eu já te conheço há um bom tempo. E a gente sempre brinca, né, que eu sou sempre um bom usuário, gosto de fazer as coisas, mas nem sempre com o conhecimento adequado, então eu vou aprendendo, fazendo, né? Já você pesquisa, né, sobre tecnologia educacional. Então, recentemente eu tenho experimentado um pouco sobre realidade aumentada e realidade virtual. E aí eu soube que você já tem uma vasta experiência, tá? Eu queria trocar um pouquinho de informação assim. Você acha realmente que para a educação profissional a realidade virtual pode ser algo que vai contribuir para a formação? A tua leitura leva você a entender isso ou você tem senãos? Não é vasta experiência, né, Josué? Eu acho que eu sou mais um entusiasta mesmo, né? E tenho lido e estudado um pouco sobre isso, né? Até tu teve com o Eli fazendo uma palestra envolvendo IA, né, Josué? E na verdade, eu até fiz um projeto com o Eli no âmbito lá de um curso que a gente atuava sobre o metaverso, que aí usa também esse tipo de aparato, né, de óculos de realidade virtual para fazer que as pessoas possam imergir, possam estar inseridas ali nesse contexto do metaverso, né? E eu acho que sim, tá, Jesus, respondendo a sua pergunta, né? Até no próprio campus ali da Mauro Ramos, eu vi na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano passado, eu vi eu não sei de que área que eles eram, mas eles usando óculos de realidade virtual para simular, né, simular a manutenção em postes, né, em fios de alta tensão, né. Então tinha ali não só o óculos, mas eles também tinham um aparato físico ali que simulava o bastão que fazia o ligamento e o desligamento dessas redes de alta tensão. Então eu vejo que para a educação profissional a simulação é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem, né? Porque em alguns casos, né, a gente não tem como colocar o estudante, né, naquela situação na situação real, né? Acho que na educação profissional e em outras áreas a gente tem que primeiro experimentar, exercitar, né, para ir depois de fazer estágios, né, trabalhar com profissionais para ir depois a gente partir para fazer mesmo aquelas atividades, né? Então eu acho que a simulação através da realidade virtual e desses aparatos eles são importantíssimos porque eles nos permitem sentir aquilo. Eu estava falando do Josué antes, né, Josué, que quando a gente passa um vídeo para alguém sobre realidade virtual, não tem nada a ver com o sentimento que é usar o óculos, né? É só quem coloca mesmo o óculos de realidade virtual que vai ter a sensação da realidade virtual, né? De como é real, de como esse ambiente virtual nos parece mesmo que a gente está ali,
né? Porque como ele envolve todos ou quase todos os nossos sentidos, né? A gente está ouvindo o que está acontecendo ali, com sensação espacial, a gente está vendo e virando para lá e para cá e vendo o que tem ali em volta, a gente interage através dos controles, né? Então é muito, muito assim real. Então eu acho que para esses aspectos de simulação e aprendizagem, eu acho que ele cria um cenário bem favorável especialmente para nós da educação profissional. Então é por isso que eu tenho bastante interesse nesse tema. Fantástico. Eu estava falando com o Igor agora há pouco que eu estava experimentando óculos. Realmente, olha, quando eu fiz. Eu comecei nessa brincadeira lá atrás, quando eu comecei a aprender fazer animações em Flash, fazer videoaulas para o curso de refrigeração, né? Lá em 2001 a gente começou a gravar videoaula em refrigeração, antes do YouTube. E videoaula é uma coisa, né? Aí a gente depois veio com a OAB, né? Aí veio o Cefead, veio, ou seja, uma produção mais profissional. E eu me lembro muito de encontrar produzindo conteúdos, né? Para os cursos, né, da OAB, né? Gestão pública, etc. e tal. E lá em 2018 eu tive a oportunidade de começar a trabalhar um pouquinho com laboratório remoto. E aí, naquele momento, na pesquisa, surgiu o interesse de ver um pouquinho mais sobre realidade virtual e sobre realidade aumentada, porque já se falava nisso, mas não tinha tecnologia. O que tinha na época era isso aqui, né? Era esse óculosinho simples, eu botava o celular aqui dentro e tal, e realmente não é grandes coisas, é chato tal, não tem nada. Mas aí surgiu a oportunidade agora de um contato com uma empresa americana, que é a Interplay Learning, que tem curso completo de refrigeração, que é uma área que eu milito aqui, trabalho há 31 anos, prática, né? E aí na pandemia eu conheci, matriculei e tal, mas eu não tinha óculos, né? Então chegava na parte 3D ali, eu não conseguia fazer, ele travava. Aí eu mandei uma mensagem, olha, seria muito bom trazer um óculos desse para o Brasil, para o nosso curso, para treinar aqui, para usar, né? Nunca me responderam, deve ter ido para o spam. Aí eu, curioso, vou mandar de novo agora, né? Mandei semana passada. Eles me responderam, e aí o dono da empresa lá, da escola de refrigeração, colocou o Head, né, que é o Reginaldo, que é um brasileiro, mas está lá morando na Flórida, para falar comigo. E ele é o representante da empresa na América Latina. Ele me mandou o óculos para mim, né? O óculos é o MetaQuest, né? E sem compromisso, só para eu testar, né? E me liberou acesso ao sistema. Aí eu coloquei o óculos e entrei para ver um equipamento e eu me concentrei ali na condensadora. Quando eu olhei para o lado, eu estava em cima de um terraço, eu levei um susto. Porque realmente se você entra numa imersão tão grande que você está em cima de um prédio com um monte de prédio do lado e eu não tinha percebido. Então, por isso que eu falou da imersão, é isso mesmo, a gente imergir mesmo, a palavra é essa mesmo, e eu não sabia que era assim, né? E aí vem agora a minha preocupação assim, será que isso é bom ou não? Porque eu ainda acredito que o piloto de avião entra naquele simulador de voo, ele balança tal, cria toda a série de problemas que possa acontecer, para quando acontecer, ele saiba mais ou menos o que fazer, ou já ter feito uma vez na vida, para não ser surpreendido. Eu imagino que para refrigeração, nada substitui o cara fazer uma flange, fazer a solda, né? Fazer lá apertar, fazer a medição, instalar o aparelho. Mas antes ele poderia fazer um tempo num laboratório virtual para dominar os procedimentos, a sequência e ganhar confiança para depois ir para a prática com mais qualidade. É mais ou menos isso que você vê? Exatamente, Josué. Eu acho que o processo de aprendizagem, ele é todo um processo, né? Desde a parte mais básica de entender, de se entender como um ser na sociedade, até a parte prática ali que ele tem que fazer mesmo, né, Josué? Então, eu acho que passa por todas as etapas. Eu acho que todas essas metodologias e ferramentas que existem, eu acho que elas podem ser incorporadas que vão, com certeza, agregar na formação dessas pessoas, né? Porque eu acho que é difícil a gente conseguir colocar todos para praticar em ambientes reais, então, por muitas vezes, então, digital, a gente consegue fazer ele repetir, rever e refazer e criar cenários diferentes para ele praticar. Então,
eu acho que só tem benefício. É claro, né, Josué, que ele não vai substituir isso que você falou ali, a prática mesmo, né? Isso ali é insubstituível, né? Porque acho que nós somos seres que aprendemos ali fazendo também, colocando e pela experiência, né? Então, isso não vai ser substituído de maneira alguma. Mas eu acho que você tá bem coerente em relação a isso, entendendo que, olha, é uma outra ferramenta que vai permitir que os estudantes evoluam e pratiquem e ganhem confiança. Eu acho que esse é realmente o pulo do gato aí dessas tecnologias. E hoje eu estava conversando ali com o Regi também, que é o da X-Symbol, né, que está me ajudando, me ensinando a usar, né, e me liberou ali acesso aos cursos da Interplay Learning, né, e estava lembrando do Jarvis, né, que é Jarvis, né, do Jarvis, né, do Homem de Ferro, né, que é aquela IA que mistura inteligência artificial com realidade aumentada e virtual, né, e aí eu estava vendo assim, imagino que o aluno nessa imersão, e ele encontra, como é que eu vou fazer aqui agora? Né? Ele está com o celular dele, o fone de ouvido com a IA, e perguntando, não, agora o capacitor ele queimou, como é que eu faço para trocar esse capacitor aqui? E que a IA possa ajudá-lo em tempo real, ele com o IA no ouvido e com o óculos, né, fazendo as experimentações. Eu vejo isso como algo possível hoje, né, porque as tecnologias estão meio separadas, né, teria que juntar mais, né. Como é que você vê essa convergência de tecnologias? É possível? Eu acho que é possível e está se tornando realidade, né, Josué? Eu acho que eu já ouvi também, eu assisti alguns vídeos seus, né, falando que você usa bastante a IA para aprender coisas, e é uma coisa que eu faço bastante também para desenvolver, para pesquisar coisas, mas eu sei que a gente tem que usar com bastante parcimônia ainda a IA, né, porque muitos dos resultados que ela traz para mim, ela não é, eu sei que não é confiável, que não é tão precisa assim, então eu sempre tenho que usar ela com bastante cuidado, e eu faço isso. Mas eu também vislumbro esse cenário de integração, tá, Josué? Na experiência que eu tive com o óculos, que é o Quest 2 também, não tem essa integração com a IA dessa forma. Mas, poxa, eu não sei por que não tem ainda, tá? Porque olhando para essa tecnologia que a gente já tem do GPT, né? Não só do GPT, mas também das outras IAs, né? Que você realmente pergunta e ela vai te sugerindo, vai te mostrando. Não sei por que não tem ainda já no próprio óculos. Talvez até tenha, né, através de outros aplicativos que eu não tenho instalado, né, porque eu de fato não pesquisei muito a fundo isso, mas me parece um cenário bem interessante, né. Uma coisa que eu acho que ainda também falta nesses equipamentos, Josué, é a ergonomia deles, porque como eu já usei bastante eles, depois de 1 hora com ele na cabeça, tu já não aguenta mais, porque ele pesa, porque ele começa a doer sua cabeça. Então, acho que isso é uma coisa que ainda vai evoluir. Eu não sei se pro MetaQuest 3 ele evoluiu para ficar um pouco mais ergonômico, né? Então, mas isso nós estamos falando de realidade virtual, né? Mas eu acho que sim, viu, José, que nós estamos caminhando para essa integração, mas eu acho que ela vai depender também desses equipamentos, né, serem também ergonômicos e fáceis de usar, né, porque eu até vi algumas pesquisas, não, algumas notícias, né, que o pessoal que comprou o Vision lá da Apple, que aí esse é para realidade aumentada, né, que o pessoal está devolvendo, a gente está devolvendo o Vision da Apple, porque não vê utilidade nele. Entendi. Agora, não sei se é só não ver utilidade ou também com aquele negócio grande na sua cabeça ali também, na rua, né? Não sei se também está tendo tanta aderência assim, tá? Mas é um caminho. Eu acho que com o passar do tempo a gente vai diminuindo, né? Melhorando a tecnologia e diminuindo e deixando eles cada vez mais ergonômicos, né? Eu acho que vem para facilitar, né, o nosso trabalho, né? Então, se ele vai facilitar, vai melhorar o nosso trabalho, melhorar a nossa produtividade para que a gente tenha tempo de fazer outras coisas,
Eu acho que esse é o caminho, né? De melhorar a vida nossa como cidadãos e permitir que a gente tenha tempo para outras coisas, fazendo o que precisa ser feito, né? Fazendo o nosso trabalho e contribuindo com a sociedade. Perfeito. Sabe que eu gosto muito de fazer algumas coisas, por exemplo, na área de AI, eu comecei a fazer uns GPTs aqui, com a conta paga da OpenAI, né? Aí eu subi o meu livro de refrigeração e minhas apostilas e algumas centenas de videoaulas práticas aqui. E esse GPT ele não pesquisa na internet, então ele erra pouco, por isso que eu falei para ele, não pegue nada da internet, só pega aqui. Se não tiver no material, diga que não sabe. Então eu tive que fazer aquela instrução, né? Porque de vez em quando ele quer ser muito proativo. Ele alucina, inventa umas respostas que não tem nada a ver. Então a gente tem que ensinar, né? Funcionar bem. Mas tem assim como a gente controlar um pouco, né? Esses erros. E eu imagino assim, Igor, que talvez o aluno, por exemplo, a gente tem algumas limitações. No caso de ar-condicionado, por exemplo, tem essa empresa americana. Eu não tenho como produzir os conteúdos com aquela qualidade sem uma equipe de talvez dezenas de programadores, designers gráficos, né, conteudistas, né, roteiristas, né, como é o correto. Esses dias eu conversei com o professor Alexandre Marino, que trabalha com realidade aumentada na UFSC, e ele tinha uma equipe de 29 pessoas para fazer os objetos de realidade aumentada. É uma equipe gigantesca, financiamento CNPq. Então, projetos dessa monta precisa ter um apoio governamental muito grande. Então, por enquanto, eu estou consumindo, né? Em IA, eu estou tentando criar algum conteúdo, em refrigeração, eu crio conteúdo. E aí eu fico imaginando que talvez o caminho, né? A gente, por exemplo, tem alguns óculos desses, né? Eu acho que o teu é esse aqui também? É o Quest 2, né? Ele também, eu também Não é meu, tá, Josué? É do IFSC, não, tá? A sim, gente sim, sim, adquiriu o que por você projeto. usa. Sim, o que vocês usam aí Isso, na aula, né? Então, esse isso. aqui, realmente para quanto mais velho, né, eu acho que é mais difícil, porque aí já tem a questão da miopia, aí tem a questão de distância focal, já cansa um pouquinho mais. Então, eu tenho feito experimentos e eu realmente eu ainda não me adaptei ainda a ficar mais de 10 minutos com ele, tá? Me incomoda. Então, eu uso e tiro. Então, faço, gravo e saio, porque começa a me doer um pouquinho o olho, às vezes as costas e tal, né? Mas é questão de idade, né? Então, os mais jovens talvez sejam mais fácil. Talvez é porque eu também não regulei distância focal, ou essa versão não seja melhor. Talvez a próxima versão, o 3, seja mais ergonômico mesmo, né? Mas eu imagino assim, que você tem alguns óculos desse aqui no curso de refrigeração, à disposição, o aluno pega esse óculos no almoxarifado, vai para uma sala que tem um estúdio ali, ele vai lá e vai praticar, né, as aulas a partir de... E aí eu poderia, você falou da IA, não tem aquele IA aqui, mas hoje eu estou com muita expectativa da Alexa, porque a Alexa vai ficar muito inteligente, né? Eles estão agora reformulando e é provável que quando ela vem, eu posso ter uma caixinha no ambiente, uma caixinha ali que não tenha nenhum problema, você vai lá, estou fazendo experimento aqui, a caixinha tenha talvez uma conexão com o banco de dados dessa aula, eu vou falar para ela, estou na aula de teste de estanqueidade. A aula número 144, ela vai se contextualizar e vai dizer o seguinte, eu quero que você me oriente a como eu faço essa aula aqui. E aí ela vai te conversando contigo, eu não sei, onde eu coloco o manifold, o manômetro de baixa pressão, de alta pressão para medir a pressão aqui. A pressão está 150 PSI, é muito ou pouco, né? E talvez ela possa ajudar o aluno nesse processo. Eu fico imaginando que hoje, mesmo ele não tendo isso embarcado, eu já consiga ter uma solução, né, para esse tipo de situação. E está em inglês, que é outro probleminha também. Por isso que a gente talvez aí tem que buscar um trabalho de traduzir algumas aulas para os alunos, né? Então, e para traduzir também é muito fácil. Eu peguei esses dias, peguei a aula, deixei aqui o meu celular aqui ouvindo, né? Botei no chat GPT e assim que terminou falei, traduza para o português e ainda mandei ele falar. Então ele já grava, né? Sem fazer muito esforço, fica muito bom, né? Fazendo isso. Já tem aplicativos. Então, talvez não tenha uma solução integrada, mas talvez a gente tenha que construir a nossa maneira de usar para que os alunos possam, num espaço de 3... Eu acho o seguinte, ainda tem a limitação da língua, do preço do equipamento, né? E da nossa falta de conhecimento também, né? Porque é um aprendizado de como usar, de como é que colocar isso no PPC do curso. As pessoas às vezes se assustam, eu não quero isso aí. Aqui nós já temos uma aula prática, não vem se meter com esse assunto. É melhor o aluno fazer. Tem alguns preconceitos, eu sei, uma resistência no processo, que pode ser vencidas mostrando que tem resultado. Por isso que eu gostaria, se você tiver estudos acadêmicos sobre pesquisas realizadas
sobre a capacidade da realidade virtual. Contribui para o aprendizado. O professor Reginaldo, que eu chamo de professor Reginaldo, ele me enviou algumas pesquisas americanas que eu gostei muito. Que ela diz que aumenta a confiança dos estudantes. Aumenta a confiança para eles irem para a prática. Isso é interessante, aumenta o aprendizado. Então, eu gostaria de ter pesquisas para divulgar também, para mostrar, para vencer a resistência. Da mesma forma que eu tenho feito com inteligência artificial. Alguns colegas meus não gostam, não querem aprender e acham isso bobagem. Eu acho que é uma forma de aprender. Eu gosto de aprender tecnologia e eu acho que a gente tem que saber o potencial e os problemas, né? E saber conviver, né? Como é um carro, né? Se não souber usar um carro, ele é uma arma também, né? Então a gente tem que saber, é uma tecnologia poderosa que, se bem utilizada, nos ajuda. Se mal utilizada, talvez possa nos emburrecer. Tá? Então o que tu acha disso? É possível esse cenário que eu estou falando? Não, com certeza, Josué. Eu acho que nós, no papel de educadores, temos que estar abertos a aprender sempre, né? Eu acho que a gente está sempre estudando, né? Eu vou dar uma olhada nos referenciais. Eu ainda não tenho nenhuma pesquisa assim feita especificamente usando realidade virtual, né? A gente fez algumas. Nós temos um projeto de extensão, né? Esse projeto que eu falei que a gente fez com ele era um projeto de extensão, mas eu uso nessa unidade curricular ali o óculos. E já apliquei acho que umas 4 vezes essa dinâmica que eu faço com eles no começo da unidade curricular, que como são jovens, né, eu acho que eles têm muitas ideias boas. Então, o que eu faço com eles? Eu coloco eles para usar o óculos, né, cada um deles usando o óculos. E aí ali no exemplo deles, como eu tenho pouco tempo para fazer isso, eles acessam lá, fazem aquele tutorial de abertura, né, para aprender a usar ele rapidinho. Todo mundo rapidamente aprende a usar, porque eles são jovens, né, novamente, estão acostumados com a tecnologia e não querem largar o óculos, né? E depois eles entram no outro aplicativo que eu deixo preparado para eles fazerem mapas mentais. Então eles vão andando pelo ambiente, criando ali os itens do mapa mental e tal. Para eles sentirem como que é esse momento de imersão ali. E aí, a partir disso, eles depois, durante a unidade curricular, que eles vão fazer uma proposta de um curso à distância, eles têm que pensar uma proposta pedagógica, não proposta pedagógica, mas um uso, né, minimamente pedagógico nesse curso de realidade virtual. Então, eles têm que pensar como que eu poderia incluir nesse curso que eu estou fazendo aqui alguma dinâmica usando o óculos de realidade virtual, né? Eles vão pensar se é uma simulação, se é uma atividade, né? Eles podem ir pensando, né? Eles têm que pesquisar e trazer alguma coisa a respeito disso, né? Então, foi nesse contexto que eu faço o uso desses óculos de realidade virtual. Mas se eu tivesse mais óculos, e aí eu também tenho um problema com esses óculos, que lá no campus eu não consigo conectar eles na internet, não estou conseguindo conectar eles na internet direito lá no campus. Aqui em casa, eu trouxe eles em casa, antes ainda até, quando a gente adquiriu pelos projetos, e eu consegui conectar na minha rede aqui, e aí eles se conversam. Então, os alunos, aqui em casa, quando eu entrava, eu e minha esposa, nós estávamos juntos ali mexendo naquele mapa mental, né? Então, se eu tivesse mais óculos, imagina, 10 óculos, poderiam estar os 10 estudantes no mesmo espaço virtual, né, trabalhando naquele cenário, né? Então, acho que isso abre possibilidade para muitas coisas. E isso entrava ali nesse contexto do metaverso, né? Do ambiente que já existe, que ele vai ficar ali fixo, mesmo que você não esteja. Então, os estudantes podem entrar a qualquer momento, que vai estar lá aquilo que foi criado, né? Então, é interessante, eles gostam bastante, né, de usar, né, essa tecnologia. Mesmo os que já usavam queriam usar de novo. Então, é uma coisa que chama bastante atenção. Então, chama atenção, ele quer usar. E quando você usa ele para aprendizagem de alguma coisa, eu acho que você usa o melhor dos dois mundos, né? Conseguir também atrair esse interesse do estudante, tá? E aí, em relação às referências, Josué, eu vou dar uma olhada a partir desse projeto de extensão que a gente fez, que a gente escreveu alguns textos
e eu vou ver o que a gente tem de referências ali que seja mais tentando comprovar um pouco a eficiência ali, coisas, os benefícios, né, do uso dos óculos de realidade virtual para aprendizagem, tá? Vou ver o que tem ali nessas referências de passo, sim, tá bom? Perfeito. Você disse antes de começarmos que havia uma possibilidade da gente estar reunido, né, na mesma sala com nossos avatares, né? Então, fica o convite aí para a gente marcar outra conversa sobre isso, para você mostrar como faz, inclusive como a gente pode construir um mapa mental usando realidade virtual numa imersão completa. Eu acho que é uma forma também de a gente divulgar, né, essa tecnologia para que as pessoas tenham curiosidade. Eu sei que ainda tem a questão do preço. Faço o convite para a gente poder escrever um projeto juntos para buscar recursos, né? Eu acredito que a gente possa conseguir. Deixa, por exemplo, esse meu colega, o Red ali, ele disse o seguinte, que ele pretende talvez trazer para o Brasil óculos seminovos, né? Porque às vezes o óculos muito novo é muito inacessível para os estudantes. Então, talvez ele faça uma parceria para fazer, talvez, ali um preço mais baixo, trazendo, porque às vezes o aluno faz o curso na escola lá e depois de 6 meses o óculos está novo, né? E ele acaba não tendo o uso daquele momento de aprendizado mais intenso. Então vende para a escola um preço de custo. Então praticamente é isso. Ele me vendeu esse óculos a um preço mais baixo, né? Eu acabei adquirindo R$ 1.350, não é tão caro assim. Eu sei que muita gente não pode comprar, mas a instituição tem dificuldade de comprar porque é uma importação, é uma compra meio sofisticada, né? Mas por meio talvez de algum projeto, a gente consiga talvez aí aumentar a quantidade de óculos, porque aumentará o interesse. E aí isso vai levando também a desenvolvimento talvez da gente ter grupo de pesquisa para desenvolver também animações e cenários, né? Por exemplo, você falou lá da parte elétrica, de alta tensão. Esse é um tipo de atividade muito arriscada. Eu sou engenheiro de segurança, é uma das mais arriscadas que tem. Então, eles aliaram o bastão, que é um instrumento de trabalho, e aí ele vai fazer, com o bastão, ele vai fazer a ligação de alta tensão, que é muito perigoso. Então, imagino que esse é um tipo de situação que não dá para treinar na prática. A tensão que envolve, o risco, porque tem a faísca, tem o susto que a pessoa leva, tem tudo isso. E ela tem que estar preparada para isso, para quando acontecer, né, ela tá mais pronta, né? Então, eu imagino que para muitas situações isso possa ser desenvolvido aqui, por uma instituição como a nossa, que é uma das melhores do Brasil, instituição tecnológica e científica, né? Não precisamos só consumir, né? Eu imagino que talvez daqui a alguns anos, a gente possa ter pessoas produzindo conteúdos de alta qualidade, também como esse que eu estou consumindo ali nos Estados Unidos, que realmente é o melhor que eu encontrei até hoje, né? Eu procuro muito, e esse dos Estados Unidos, para mim, é o melhor. Tanto que eles estão hoje entrando muito na China, no Canadá e na Índia, com esse tipo de curso, porque pega a Índia, é um mercado gigantesco para formação profissional. Então, e na área de ar-condicionado, tem grandes profissionais de refrigeração. Tanto que o melhor livro que eu considero do mundo é do professor Arora, que já faleceu, que é indiano. Não é americano, não é inglês, não é brasileiro. É porque eles têm muitas academias, muitos politécnicos, muita universidade muito forte, né? Então, a formação profissional por meio da realidade virtual parece que já é realidade nesses países, mais do que aqui. Aqui ainda é incipiente pelo custo, porque os materiais estão em inglês, então já afasta muitos estudantes, né? E ainda tem a questão de que, ainda culturalmente falando, né, a nossa mão de obra é mais barata. Então, lá nos Estados Unidos, a mão de obra é mais cara. Para instalar um split, um aparelho de ar-condicionado, você não vai acreditar. Tu está reclamando de pagar R$ 800 aqui no Brasil, lá é $2.000, no mínimo. Só que o salário deles ganha em dólar, né? Então é diferente. Mas eu estive conversando com um colega, né, que trabalha lá, é $2.000. Então você vai ver o seguinte, se é uma mão de obra sendo cara, também você tem que investir em formação, porque o tempo é mais caro. Então você consegue talvez reduzir o tempo de formação. E para eles isso é importante. Por isso que eles estão usando muito nos Estados Unidos, as grandes empresas de ar-condicionado. Tá bom? Muito obrigado. Então fica o convite para a gente continuar essa conversa. Gostei muito, viu, eu sei que eu falo muito, mas foi muito bom te ouvir um pouco também, tá bom?
Valeu, José. Vamos conversar sim. Depois a gente marca para fazer através do óculos. De repente marcamos um dia lá no campus. Você leva o teu óculos e a gente faz lá o setupzinho e tu já aprende ali como faz e aí depois disso a gente pode fazer essa conversa direto ali no óculos. Mas só vai dar para ser 10 minutos, né? Porque é o máximo que você aguenta com ele, né? Não, eu tô melhorando, é que eu tô me adaptando. Né? É assim, eu me incomodo um pouquinho, né? Eu tiro porque eu sinto uma pressãozinha no olho, não sei, bom. Mas é questão assim de adaptação, eu imagino. Então, assim, eu não estou forçando a situação, estou me adaptando, não estou com pressa. Eu falei pro professor Red lá, assim, vou devagar, no meu ritmo, vou aprender a usar. E aí, à medida que eu vou usando, aprendendo, eu vou gravando alguns vídeos de prática para mostrar, né? E eu levei para os meus alunos essa semana, para eles coloquei eles dentro do laboratório virtual, eles fizeram aquele uau, né? Porque realmente você está num ambiente que a qualidade gráfica é tão grande, tu tem a bancada completa de refrigeração, tu tem a mesa, tem a furadeira e tal, não tem como não se impressionar. Como tu falou, é só colocando o óculos para ver. Quando eles colocaram, nossa, professor, que incrível isso! Claro que não substitui a aula prática completamente, mas lá nos Estados Unidos o certificado que eles dão tem validade registrado, né? E a pessoa com o certificado pode fazer a prova, a EPA, né? Que é uma prova para comprar fluido refrigerante. Aqui qualquer um compra, né? É uma bagunça isso aí. Lá não, são produtos que são arriscados, né? De São controlados, né? regulados, né? Então, somente com a EPA, que é um certificado como a OAB da refrigeração. E aí esse curso ele é regulamentado, a pessoa fazendo o curso pode fazer a prova do EPA e pode exercer a profissão. Mesmo no Brasil, se o cara fizer o curso no Brasil, ele tem um certificado americano, que é válido como um curso presencial, que eu achei incrível isso, né? Que o certificado é como se fosse feito lá no laboratório. Para mim, eu ainda sou um pouco reticente em relação a isso, porque eu sou da velha guarda, né? Você entende isso, né? Talvez as novas gerações já superem isso. Eu, pessoalmente falando, acho que tem que ser integrado. Eu acredito que a formação prática com realidade virtual, muito bom. Né? Mas eu não gostaria de escolher uma ou outra, não. Tá? Mas você estava falando, só para antes de terminar, você estava falando do cara que é piloto, né? Mas os simuladores, né, de voo, né, esses que os pilotos fazem, eles são sofisticados ao extremo, que não, ele não prepara ele ele já viu alguma coisa, não vai se desesperar, não, é exatamente igual. Entende? Tanto é que eu assisto Mayday, né, desastres aéreos, quando acontece um desastre, eles não estão conseguindo entender o que está acontecendo, só lendo os medidores ali, né, a telemetria, eles colocam isso no simulador para ver o que aconteceu. Então, coloca a telemetria no simulador, o simulador mostra o que foi que aconteceu com o avião, de tão preciso que é. Não é o caso, né, do óculos de realidade virtual, mas é um caminho, entende? E, Jesus, você estava falando, eu estava pensando, pensa, você, com um conjunto de óculos, vamos lá, com 10 óculos, você tem laboratórios infinitos. Você não precisa, claro, eu não estou eliminando o laboratório físico, mas você pode, uma parte do tempo de estudo ser feito virtualmente. Então, você precisa de um espaço, lá eu fazia no hall, então eu não preciso no laboratório, ele pode fazer em qualquer lugar, só precisa do espaço, porque ele vai caminhar, então, mas naquele espaço que está em branco, que está vazio, você pode colocar qualquer coisa. Então, essa simulação do bastão, ou então qualquer outra simulação, você consegue fazer nesse espaço. Né? Então, veja, com um conjunto de equipamentos, você não precisa necessariamente de muitos laboratórios para todos os estudantes. O mesmo espaço serve para todo mundo, porque, na verdade, todos eles são virtuais. Né? Então, abre um leque de possibilidades ali que você consegue que os estudantes vão praticando e aprendendo, né? Para depois, quando forem de fato para um local, um laboratório físico, que eles tenham, que seja mais, você vai ter mais controle sobre isso, porque eles já praticaram aquilo, e também até em relação à otimização dos recursos, né? Eu vou levar ele para um laboratório, eu vi ali o seu vídeo, né? Ele cortando na serra meio esquadria ali, né? Ele vai cortar madeira.
Então, vai ficar cortando madeira. Se você vai para um laboratório físico mesmo, um laboratório real, ele vai cortar um monte de madeira. Então, vai material que vai sendo utilizado. Se ele vai fazendo virtual, ele vai treinando muitas vezes. E quando ele vai para fazer na prática, ele já está com aquela memória muscular já preparada. Então, ele vai lá e vai fazer 1, 2 vezes, já está fazendo certinho, já está perfeito. Então, não tem que fazer 10 vezes no laboratório para aperfeiçoar. Ele já vai criando essa memória muscular, né? Tanto é que os pilotos a gente via lá, até o Ayrton Senna, o próprio Rubinho, falava que eles fechavam o olho ali, porque ele já tem toda a memória muscular, mas eles fechavam o olho e ficavam fazendo a volta ali da pista só na cabeça, né? Para aí, quando chega... Desculpa, o Felipe Massa treinava em simulador desse mecânico na casa dele, tinha no apartamento dele. Ele tinha um simulador com todos os pedais, todo o volante igualzinho e com as câmeras na frente. Então, assim, ele fazia isso na casa dele. Então, realmente, ele ganhava milésimo de segundo e segurança, porque as curvas estão decoradas, né? Quando eu fui pro kart lá, é uma tragédia pra gente que não sabe pilotar no kart. Esses caras já sabem que vem na frente, né? Eles já decoraram o circuito. Exatamente. Então, eu acho que é um bom caminho, mas a gente tem que realmente evoluir, né? Eu estudei um pouco sobre algumas plataformas de desenvolvimento e tem algumas coisas mais fáceis e outras coisas mais difíceis. Até fiz algumas brincadeiras, tá, Josué? De criar cenários ali de realidade virtual. Mas realmente precisa de equipe multidisciplinar, né? Porque é bem complexo, tá? Tem algumas plataformas já um pouco mais simples, né? Que vão deixar você criar ambientes mais simples, mas acho que o interessante é você criar ambientes bem reais, né? Porque você quer simular a realidade. Então, realmente precisa de investimento para chegar nesse nível aí. Perfeito. A gente vai devagarzinho, vamos conversando, aprendendo. Eu vou começar a pensar formas de conseguir os óculos, né? Na pandemia, eu fiz um curso junto com o Marco Garcia, que é o professor de refrigeração nosso, para a Embraco, Nidec, que é a maior empresa do mundo de compressores, fica em Joinville. Nós temos um curso para a plataforma deles, um curso que eles disponibilizam, tem mais de 20 mil pessoas fazendo, e a gente não cobrou nada, a gente trocou, fez um acordo de cooperação e tal, por equipamentos para laboratórios. Então, eu já estou pensando que talvez... que legal, que legal. Eu já estou pensando que a gente possa fazer projetos de troca de serviços, né? A gente entra com formação e eles nos pagam com óculos, né? Ou mesmo um projeto para o CNPq e CAPES, fazer um projeto de pesquisa mesmo, onde a gente compra aí 10, 20 óculos, coloca realmente em operação em cursos diversos, faz um controle, tenta fazer controle e faz depois pesquisas qualitativa ou estatística para mostrar realmente melhoria de desempenho dos estudantes. Isso eu acredito que seja um bom projeto para ser apresentado. Então eu penso que a gente pode fazer algo junto nesse sentido, né? Buscar a captação de recursos. Eu tenho certeza, se mandar algumas cartas aí, alguns ofícios, alguns e-mails para donos de grandes empresas, para ex-alunos nossos inclusive, eu tenho certeza que eles não se furtarão a nos ajudar a montar um laboratório como esse. Não, conheço vários ex-alunos que têm empresa muito grande já, né? Que estão em posições de destaques e que ficariam entusiasmados em perceber o quanto estava evoluindo o ensino da refrigeração, por exemplo, na minha área específica, né? Então, eu imagino que isso aí, como você falou, adorei essa ideia do espaço vazio. O espaço vazio, ele pode ser preenchido de forma infinita. É lindo isso aí, você pensou, falou. É maravilhoso essa ideia, essa filosofia. E é isso mesmo. Bom conversar contigo, Igor. Muito obrigado por conceder o seu tempo. Namastê para você também. Obrigado, querido. Tenha uma boa tarde aí, boa semana aí, boa sexta-feira, tá bom? Igualmente, boa tarde. Até mais, Josué.